Fala pessoal, estamos de volta aqui com o Hawk Talks número 28. Dessa vez a gente trouxe um convidado aqui, o Gabriel Níquel, da Millions Consórcio, e ele vai falar um pouquinho para a gente aí, contar a sua história, né, Gabriel? E falar um pouco aí sobre essa questão de consórcio que muita gente tem curiosidade. Eu era um cara que tinha muita curiosidade, o Gabriel tirou aí. Me explicou muito, né? Foi muito didático ali em passar sobre esse mundo do consórcio até como investimento. E, Gabriel, obrigado por ter vindo aí falar com a gente. Eu quem agradeço, é um prazer estar aqui. Venho nessa linha, nessa pegada do consórcio aí, né? Eu comento tanto com clientes, com os amigos, com o meu time lá, né? Que nós estamos vivendo e surfando a melhor onda do consórcio, né? As pessoas têm procurado mais, a internet tem potencializado o trabalho, inclusive, de vocês. Me tornei cliente de vocês, inclusive, né, Julio? E a gente vem surfando a melhor onda do produto. As pessoas têm buscado correr um pouquinho, às vezes, dos juros ali, procurar um capital mais barato. Recente, agora, nós tivemos, novamente, um aumento de taxa Selic, algo que o mercado ainda fica mais aquecido para o nosso lado. Sim. E, de fato, é um prazer estar aqui e compartilhar. Eu acho importante essa geração de conteúdo aí para a internet, né? As pessoas têm acesso de forma mais fácil e rápida, né? Com certeza. Antigamente não era assim. Ô, Gabriel, a gente vai entrar muito nessa questão do consórcio, mas antes eu queria fazer um passo antes, assim, para entender, cara, né, sua história ali como empreendedor, por que você quis entrar, por que você quis empreender, né? Contar um pouquinho ali, cara, como que você começou ali nesse mundo, da onde que você veio e como que você começou nesse mundo aí de empreendedorismo. Empreender no Brasil é tranquilo, né? Ah, suave. Como muitas pessoas, né, vim do CLT, trabalhei 8 anos em uma empresa grande aqui de Uberlândia, saí, fiquei 5 anos em outra empresa, sempre tive o hábito de ficar longos períodos, né? E início de 2022 foi quando eu virei essa chave. Tive uma dificuldade grande, inclusive, de romper essa barreira, e eu vejo que tem muitas pessoas que, de fato, têm essa dificuldade, que às vezes a gente enxerga, olhando de fora, né, um potencial gigantesco de crescimento como empreendedor, como CNPJ, né? Sim. E as pessoas se travam muito naquele mundo CLT, naquela segurança, né, que existe por trás. Não que seja ruim, pelo amor de Deus, enfim, mas eu vejo que, a partir do momento que eu passei a empreender, o sentimento que eu tenho, né, é que eu trabalho 3, 4, 5 vezes mais do que antes, Sim. mas é compensatório. Sim. Foi algo que mudou a minha vida, o empreendedorismo, o consórcio, como pessoa mesmo, questão de maturidade, sem dúvidas, foi algo que mudou e está mudando a minha vida. E eu me vejo hoje no papel e na obrigação de transbordar isso para outras pessoas. Cara, seja para o meu time, para os meus clientes, enfim. Não, bacana. E assim, sua história de empreendedorismo é recente, né, Gabriel? A Millions tem o quê? Um pouco mais de um ano, não é isso? Sim. E assim, cara, a gente vê, pelo que eu já conversei com você, né, conheço da história da empresa, é uma empresa que, cara, vem crescendo ali rápido, né? Vem num ritmo interessante. E assim, o que você tem enfrentado ali mais que você fala, cara, teve algum momento que você pensou assim, meu Deus, o que eu tô fazendo empreendendo? Deixa eu voltar para trás. Teve esse momento, não teve ainda? Como é que você tá nesse estágio aí? Eu cheguei no consórcio até então sendo vendedor apenas. Na verdade, cheguei sendo cliente, né? Certo. E comecei a trabalhar com o produto até então vendendo. Então eu falo, gente, quando eu tinha só que vender, era tranquilo demais, né? Era mais fácil, né? Ficava só ali, tranquilo. Eu trabalhei 1 ano e pouquinho em outra corretora aqui em Uberlândia e ali surgiu o desejo de ter o meu negócio, de empreender, de conseguir transbordar tudo, como eu disse, para outras pessoas. E 1 ano e 3 meses, né? Tem a Millions. Hoje, graças a Deus, nós tivemos recente agora, inclusive, a premiação que nós estamos liderando aí o estado de Minas Gerais. Que bacana. Dentro da HS Consórcio, que é a administradora que a gente representa hoje. Sim. São mais de 800 corretoras Caramba. Corretoras a nível Brasil. É um destaque tanto, né? Sim, e dentro do estado de Minas nós estamos em primeiro e a nível Brasil em 13º. Olha só. Para uma empresa que começou agora com 1 ano e pouquinho, assim, eu agradeço a Deus todos os dias, porque nem nos meus melhores sonhos eu imaginava chegar naquilo ali. O fato de, no meio do caminho, né, o processo ser árduo ali, você pensar em desistir, eu acho que um desafio maior, eu acho que de todo negócio,
se chama pessoas, você encontrar Sim. pessoas que estejam no mesmo propósito. Hoje eu me considero privilegiado pelo time que eu tenho. Legal. Graças a Deus temos conseguido alcançar esses patamares, esses números, essas posições, com certeza graças ao meu time lá. E sem dúvida, no meio do caminho você repensa muita coisa, você repensa, será que convém crescer de forma acelerada dessa forma? Eu vou ou não suportar o processo, que é Exato. difícil, mas a hora que você vê o resultado, a hora que você vê o reconhecimento, enfim, aquilo ali traz uma sensação de, poxa, estou fazendo o certo, acho que o caminho é esse mesmo, né? E Sim. empreender no Brasil, nós sabemos o Tem quão todas essas dificuldades que a gente já sabe, né? existem os desafios, mas eu sou total motivador aí de quem está disposto, obviamente tem que estar disposto Sim. a passar pelo processo, mas vale a pena. Cara, eu falo que empreender é uma montanha-russa, né? Tem dia que você tá lá em cima, você fala, nossa, é isso, né? Tô acertando e tal. No outro dia você tá lá embaixo. E aí a gente tem que ter, acredito eu, assim, a visão lá na frente, né? O que sempre me motiva é não olhar a curto prazo, cara. E aí, imagino que no seu negócio, né, com essas validações que você vem tendo, né, com essas credenciais, né, cara, 1 ano e pouco já é o primeiro do estado de Minas Gerais, que é um estado gigante, né? Sim. Que tem muita gente, né, que você está concorrendo aí em um mercado super competitivo e, cara, vocês têm imprimido o diferencial de vocês. E aí, enxergar lá na frente é muito importante. Porque você ficar enxergando, pensando só no que vai acontecer amanhã, semana que vem, a motivação não vai vir. E uma coisa que eu falo muito também é que ninguém está motivado todo dia, né? Sem dúvida. Se a gente não tiver firme no propósito, cara, esquece. Porque a gente, na posição de empreendedor, além de ter que motivar outros, a gente tem que se automotivar, né? Para conseguir ali enfrentar o dia a dia. Ô, Gabriel, e assim, cara, a gente se conectou em uma imersão, né, de Sim. empreendedorismo, que ali eu acho que, né, a gente já vê muito do nível, né, de quem está ali, são pessoas que estão sintonizadas com a busca, né, pelo crescimento e tudo mais. E depois, né, a gente te chamei ali para uma conversa para entender desse universo, porque eu vejo que, assim, consórcio é uma coisa que eu já conheço há muito tempo. Meu pai fazia muito consórcio. Eu lembro dele ali, quando ele foi contemplado com um consórcio, e foi quando ele deu um up na empresa dele. E eu sempre olhei com bons olhos para esse mercado de consórcio, mas eu vejo que existe muita dúvida, né? O pessoal fica muito assim, principalmente quando a gente está falando, né, do uso do consórcio como investimento, como uma forma de se organizar, talvez financeiramente ali, em termos de investimento, de fazer reservas, né? Então, cara, eu queria que você trouxesse um pouco disso, né? Como que é o consórcio ali para investir? Como que as pessoas usam o consórcio como investimento? Eu tinha uma dificuldade muito grande e eu não gostava de consórcio antes, né? Não gostava, não é que eu não gostava. A finalidade do investimento para mim era um pouco complexo. Certo. Porque quando a gente para falar de investimento, poxa, investimento é o quê? Eu tenho 10 mil reais, então eu vou colocar 10 mil reais aqui, daqui tanto tempo isso aqui virou 11 mil. Sim. Um exemplo, é algo que te traz rentabilidade. E na minha cabeça, falar, poxa, eu estou pagando taxa administrativa, existe essa objeção que o pessoal fala, não, eu não vou pagar para guardar meu dinheiro. Sim. Só que a sacada do consórcio, a virada de chave, primeiro, o nosso produto, inclusive, ele facilita muito essa pegada do investimento. O primeiro ponto é por se tratar do cliente ter a possibilidade de pagar só 50% da parcela mensal até ser contemplado. E o que tem muito valor no mercado hoje se chama cartas já contempladas. Certo. Porque quando a gente pega o brasileiro no geral, nós somos um povo muito ansioso, né? Imediatista. As pessoas querem comprar um imóvel, um veículo, querem fazer uma viagem, uma cirurgia plástica, enfim. Sim. Elas querem para ontem. Eu quero esse ano ainda, eu quero passar o Natal na minha casa nova. Sim. Só que isso tem um preço. Sim. Então, ou você vai lá de fato e já financia, porque o consórcio ele é um produto de planejamento. Sim. Só que aí entra a questão da carta já contemplada. Que eu consigo atender o cliente imediatista. Legal. Só que para eu ter essa carta contemplada, eu preciso de um cara investidor. Sim. Um cara que vai pagar 50% da parcela até contemplar. No momento que ele for contemplado, nós recompramos essa carta dele. Tivemos um caso recente agora,
de um cliente que foi contemplado pagando ali 11 parcelas. Ele pagou aproximadamente R$2.000 por mês. Certo. Deu um investimento total de aproximadamente 22. E nós recompramos essa carta dele por R$100.000. Olha só, rentabilidade altíssima. Né? O cara investiu 20 mil para pegar 100 em um prazo de 11 meses. Ô, Gabriel, e quando a gente fala... Quando fala do jeito que você tá falando, a primeira coisa que eu acho que quem tá ouvindo a gente pensa é, cara, tem coisa errada aí. Qual que é a lógica disso? Tem muita gente que me fala, não, me fala... Isso é pirâmide, que hora que isso vai cair? Exatamente. O pessoal pergunta, mas, gente, o pulo do gato é a carta contemplada. Sim. Hoje, se a gente for Ela olhar... tem valor, né? Se a gente for olhar para o mercado hoje, o mercado pratica ali no mínimo 35% de entrada. Então, precisa de R$1 milhão, o cara vai ter que desembolsar ali 350, 400 Sim. mil como entrada para ter acesso àquilo ali. Certo. Então, quando eu tenho mercado para trabalhar isso, eu consigo comprar a carta do meu cliente por 20%, por exemplo, poxa vida... Aí está o pulo do gato. Eu tenho 15% de margem para trabalhar isso no mercado. Certo. Então, isso é o que explica, às vezes, as pessoas terem a dificuldade de entender, falando, quem está pagando a conta? Eu paguei 20, você vai me dar 100? Quem está pagando essa conta? É alguma coisa errada. E o pulo do gato é essa questão da venda desse crédito contemplado depois no mercado. Maravilha. E, assim, tem esse caminho, né, de investimento. E aí, imagino que quem está ouvindo também deve estar pensando o seguinte, bom, então eu dependo da contemplação, que tem dois caminhos também, né? Que pode ser por lance e pode ser por sorteio. Quando é por lance, mais ou menos ali, você tem uma noção de quanto que você teria que dar de lance para ser contemplado, em média? Como é que é essa visão? Assim? Rony, é importante essa pergunta, até porque aparecem muitas situações para nós do cliente que às vezes, poxa vida, quero comprar um carro de R$100 mil e, cara, vou dar R$10 mil de lance. Certo. E o pior de tudo é que o mercado, querendo ou não, existem muitas pessoas, ou eu digo mal preparadas ou mal intencionadas, Sim. que às vezes garantem, prometem, e é isso que às vezes prejudica e muito o nosso mercado. Sim. Porque uma pessoa que às vezes tem uma má experiência, chega eu para falar de consórcio com ela depois, rapaz... Fala, pelo amor de Deus, não fala disso comigo, porque ela teve uma má experiência. Sim. E hoje, para nós viabilizarmos e termos uma possibilidade bacana de contemplação, é algo próximo a 50%. Pelo menos 50% para garantir. Termos competitividade. É óbvio que eu não posso garantir, prometer, mas é um cenário onde existe ali uma certa competitividade em relação à contemplação. Entendi. Que ainda assim, se você for colocar na ponta do lápis, é algo que sai muito mais em conta do que cenários aí, a maioria, né? De financiamento. E, Gabriel, bom, e aí qual seria talvez o outro caminho ali quando a gente está falando de investimento? Existe um outro caminho que não seja a venda da carta? O que você poderia dizer assim sobre isso? Eu vejo um mercado muito aquecido, inclusive quando a gente olha para o mercado imobiliário aqui de Uberlândia, né, grandes construtoras têm trabalhado muito focado em lofts, né? Sim. Airbnb, enfim, é um mercado que está muito aquecido. Inclusive, nós temos um projeto de fazer um movimento, um evento voltado para este público, né? Legal. Porque nós temos uma base de clientes muito interessantes que pensam, muitas das vezes, não na venda do crédito, mas na possibilidade de levantar um capital barato e pensar em quê? Uma alavancagem patrimonial, lá na frente, talvez um reforço de aposentadoria. E hoje, nós trabalhamos operações estruturadas voltadas para quê? Para o cliente, às vezes, pegar uma carta contemplada, ele compra o imóvel sem descapitalizar 100% do valor do bem e trabalha este imóvel alugando, né? Seja Airbnb, seja locação direta, enfim. Mas de uma forma com que a própria locação do imóvel pague o valor da parcela. Ele não precisa tirar dinheiro do bolso. Legal. Ele vai tirar ali o valor da entrada, mas o restante... o próprio retorno financeiro do aluguel pague o valor da parcela. E aí tem valorização do imóvel. Isso. No momento que isso quitar, aí vira renda passiva, né? Maravilha. Porque aí é reforço de aposentadoria, né? E sim, isso aí é fantástico. Quando você fala do reforço de aposentadoria, também existe essa possibilidade ali do consórcio como uma visão ali de... talvez de um reforço de aposentadoria futura, né? O cara tá investindo ali no consórcio e não imagina, não tá pensando tanto na contemplação, mas como uma forma de se organizar financeiramente, porque eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade
de guardar dinheiro, vamos dizer assim. Você tem que ter um compromisso, senão você não guarda. E também é um caminho, né, Gabriel? Sem dúvida. A gente pega, assim, o Brasil, se comparado a países de primeiro mundo, aí vamos dizer, a gente pega na escola, existem disciplina de disciplina financeira. Sim. Uma das disciplinas das crianças lá, enfim, é disciplina financeira. No Brasil isso não existe. Sim. A gente vive num país onde eu vejo que o governo ele não trabalha de forma ativa para impulsionar e fazer com que as pessoas saibam lidar com o dinheiro. Sim. E isso é um problema. É um problema. É um problema. E eu falo que o consórcio ele é uma ferramenta que ajuda nesse sentido também. Sim. Eu converso com o meu time e falo assim, gente, o consórcio ele é para todo mundo. Todo mundo precisa de dinheiro. Sim. Mas nem todo mundo talvez seja para o consórcio. Sim. Porque às vezes vai chegar esse cliente para nós que eu comentei aqui, que é o cara que quer comprar um bem de 100 e tem 10. E hoje nós trabalhamos de uma forma muito correta e eu falo com toda tranquilidade, né? Eu penso, quando eu comecei a trabalhar com consórcio, primeiro que eu estava endividado, né? E outra, querendo vender, eu queria dar um jeito de encaixar de uma forma que eu vendesse para todo mundo. Certo. Mas esse pouco tempo, né? 2 anos e pouco aí de mercado, me trouxe à tona que, cara, a gente não precisa vender para todo mundo. Vende para quem faz sentido. Sim. E hoje, às vezes, o cliente senta, conversa comigo. Cara, é assim, assado, eu tenho um valor baixo de entrada. Falou, se você tiver com pressa, você não tem outro caminho. Você vai ter que financiar. Sim. É a realidade. É trazer a realidade. Não é assim, eu acho que quando a gente está lidando com questões financeiras, tem que trazer essa clareza sobre o que é a operação em si, para não gerar uma frustração, porque a gente fala muito sobre vocês têm ali as metas e tem a questão da inadimplência. Sim. O que não é bom para vocês, isso é bastante ruim. Então, uma boa venda, né, uma venda qualificada, ela faz toda a diferença no fim do dia. Né? Não adianta você só ir vendendo para qualquer pessoa. E sobre isso, né? A Millions hoje ela está mais posicionada no investimento, né? Sim. Hoje vocês estão focados nisso, mas não isso quer dizer que você não vende varejo ou seria consumo, na verdade, consumo, né? é. O termo é consumo. Você não vende ou se chega um cliente procurando, você vende também? Como que é isso? Nós atuamos nas duas frentes. Confesso que todo o nosso material de comunicação, a comunicação que a gente quer que chegue até o cliente é voltado para o cenário de investimento, sim, porque assim é o desejo nosso de fato de colocar dinheiro no bolso do cliente. Legal. É a nossa principal motivação, vamos dizer. Mas nada nos impede, nós trabalhamos sim o consumo. O mês passado, inclusive, foi um amigo conhecido meu me procurou para comprar um carro, nós estudamos, ele deu o lance, contemplou no primeiro mês, já comprou o carro, deu tudo certo. Legal. Mas o alvo principal, obviamente, é voltado para o cenário de investimento. Se a gente pega aí as grandes corretoras a nível Brasil, se eu pego o top 3 hoje dentro da HS Consórcio, são todas corretoras que trabalham voltadas para o cenário de investimento. Eu tenho, mas da mesma forma, eu tenho vendedor de alta performance hoje dentro do meu time, que tem se destacado e trabalhando voltado para o cenário do consumo, principalmente imobiliário, para a compra de imóvel, alavancagem patrimonial. O consumo, né, com essa cultura que vocês têm aí de uma venda consciente, né, acredito eu que vocês não tenham tantos problemas assim, porque o grande problema que eu vejo é o que você falou, é aquele cara imediatista que não conhece muito, né, acha que o consórcio talvez é um caminho mais fácil, e aí esse cara pode ser um problema, né? Não faz tanto sentido para vocês assim. O modelo de negócio que a gente trabalha, ele na verdade não nos permite, vamos dizer, empurrar venda goela abaixo. Legal. Cara, isso é muito ruim, né? Sim. A gente vê um exemplo, né? Grandes bancos, por exemplo, que às vezes você vai fazer um financiamento, o cara falou, para eu conseguir uma taxa melhor, você tem que ter isso aqui comigo. Que é aquelas vendas casadas. A criação é para criar relacionamento, né? Nós não temos como fazer isso. A gente trabalha, eu tenho um único produto hoje dentro do escritório, que se chama consórcio. Então, não tem o que fazer, assim, o produto tem que fazer sentido. Porque o modelo de negócio não faria sentido nós fazermos um consórcio para o cliente pagar 1, 2 parcelas
e deixar de pagar. A gente não ganha nada com isso. Sim. Chega muitos casos para nós de clientes, às vezes, que tiveram mais experiência. Você pega o cara, tem uma renda ali de R$ 5.000 por mês e fez um consórcio para pagar 2, 3 parcelas. Gente, é óbvio que aquilo ali vai dar problema. Sim. É óbvio que vai gerar cancelamento. Então, é uma pergunta clássica, vamos dizer, em praticamente todos os atendimentos do meu time, enfim. O que seria uma parcela que hoje faria sentido para você, que cabe no seu orçamento e que não vai te apertar? Ah, eu quero uma casa de R$ 1 milhão, mas consigo pagar R$ 1.000 por mês? Poxa, alguma coisa a gente vai ter que diminuir. Alguma coisa a gente vai ter que corrigir a rota aí. Ou às vezes comprar um imóvel mais barato, ou talvez esse não seja o momento de compra, né? Ô, Gabriel, e pensando até nesse último exemplo que você deu, vocês trabalham uma venda bastante consultiva, né? Sim. Então, no sentido até de orientar, porque, e assim, a produção de conteúdo que vocês fazem ali também, né? É muito nesse sentido de quebrar essas objeções, tirar essas dúvidas das pessoas, né? Porque, cara, eu vejo que mesmo quem talvez já investe em outras áreas, já tem um certo conhecimento, um nível de consciência, tem as suas dúvidas com relação a consórcio. Cara, taxa, quanto que eu vou... Eu estou pagando tanto agora, quanto que eu vou terminar pagando? Como que é a variação disso? Eu vejo que tem bastante dúvida e a venda, ela tem que ser uma venda consultiva, né? Eu falo que ganha quem pergunta melhor, perde quem responde primeiro, né? Isso. E eu falo muito com os meninos sobre, gente, a gente tem que saber fazer pergunta. Sim. Faz pergunta, o que faz sentido para o cliente? Talvez o motivo que a gente entenda que seja um motivo real ali, para o cliente não vai ser. Sim. O cara vai comprar pelos motivos dele, não pelo nosso, né? Sim. E eu tenho até um modelo de parceria com um amigo que trabalha a linha de investimento também, mas não consórcio. Renda fixa, renda variável, enfim. Legal. E a gente trabalha no modelo de parceria em que sentido? Cara, eu tenho um cliente aqui que ele tem R$ 1 milhão investido e eu estou conseguindo fazer isso aqui render através de uma renda fixa no mínimo 1% por mês. Certo. Então, cara, ele está tendo uma rentabilidade aqui de 10K por mês. O que nos impede, talvez, de trabalhar, um exemplo, eu consigo trabalhar R$ 2 milhões em cartas, por exemplo, para o cliente, ele aportando R$ 5.000 por mês. Eu estou trabalhando 50% do retorno financeiro que ele está tendo sobre um outro investimento. Sim. Se ele precisar de liquidez imediata, o capital dele continua lá, ele consegue ir lá e resgatar de imediato. E é uma parcela que a gente está trabalhando só metade do valor que ele está tendo de lucro lá. Então, essa é a consultoria que a gente gosta de sentar e fazer com o cliente. Legal. Quanto você consegue pagar por mês? Você já investe? Investe em quê? O que você busca de rentabilidade? Você busca rentabilidade mais imediata? Você está disposto a pensar em algo no longo prazo? Como é que está o seu planejamento de aposentadoria? Como você pretende aposentar? Qual renda que você precisa ter? Então, são todas perguntas estratégicas que fazem parte dos nossos atendimentos justamente para levar o que vai fazer sentido para o cliente. Eu faço uma analogia com os meninos seguinte. Você vai no médico, o médico vai te perguntar onde está a dor? A dor está na cabeça. Ele não vai te passar uma medicação para o joelho. Exato. Porque você consegue ir em cima da dor do cliente. Você tem que trazer um remédio baseado na dor que ele tem, não tem jeito. Então, essa é a realidade. A consultoria parte disso aí. Cara, e pode-se dizer que é quase que... acaba sendo uma consultoria gratuita, né, de investimento. Sim. Ali. E trazendo luz sobre, né, possibilidades que... até para valores altos, né? Para valores mais altos, sim, como você deu o exemplo aí de um cara que já está investindo ali algo em torno de R$ 2 milhões. E, Gabriel, você falou, né, do momento, né? A gente vê muita gente ali, influenciadores conhecidos aí, até o Thiago Nigro recentemente postou ali, né, sobre consórcio. Eu acho que isso fez muita gente querer entender melhor sobre consórcio também, como investimento. E esses caras, eles falam muito sobre a alavancagem, né? O que é essa alavancagem, afinal de contas? Está dentro daquilo que você comentou ali no começo. Como é que é essa tal alavancagem usando o consórcio que esse pessoal fala bastante? Esses caras falarem do consórcio têm feito, sem sombra de dúvidas, o produto consórcio mudar de patamar, né? Legal. Tivemos o caso do Thiago Nigro, o Marçal recente falou, o Carianes, pouco tempo atrás, falou sobre consórcio também, enfim... alavancagem, a gente pode pensar em alguns modelos de alavancagem. Seja ela financeira, em uma situação onde você aportou 20, retornou 100 em menos de um ano, assim, dificilmente a gente vai
ter ali um investimento seguro, né? Porque a gente tem que avaliar isso também, um investimento seguro que te traga uma rentabilidade dessa, né? Óbvio que a gente tem ali a questão da contemplação, né? A gente tem essa dependência da contemplação, que hoje nós temos 5 caminhos aí para viabilizar e fazer com que isso aconteça. E temos também o olhar para a alavancagem patrimonial, de crescimento de patrimônio. Porque você, crescendo o patrimônio, você garante, aí volta a questão da aposentadoria, Sim. enfim. E hoje, o que a gente busca? A gente busca, o cliente busca um capital, um dinheiro barato. Taxa de juros no Brasil, a gente sabe que é doída. Recentemente eu estive na Europa conversando com um amigo meu que mora em Portugal. Ele me falou o que ele pagou de taxa ali para comprar um carro financiado. Eu falei, cara... Não é possível, né? Como é que pode, né? Tanto é que o consórcio ele é um produto brasileiro. Ele foi criado no Brasil, Sim. por bancários, enfim, porque já é uma estratégia de tentar correr das altas taxas de juros. Então, eu falo dessas duas frentes, né? A alavancagem patrimonial e a alavancagem financeira que você consegue fazer com o consórcio. E através, igual, não existe hoje linha de crédito no Brasil, pelo menos não existe linha de crédito tão acessível e sem juros, né? Apenas ali trabalhando taxa administrativa, como do consórcio. Ô, Gabriel, e trazendo ali na prática, para quem está ouvindo a gente, assim, pensando, como é que é essa questão do consórcio, né? O cara, ele tem que ter crédito, ele tem que ter um nome limpo. Como é que é essa questão mais prática ali na hora de efetivar isso? O consórcio, para o cliente fazer o consórcio, tem clientes que às vezes têm restrição e tudo mais, e tem o consórcio no nome. Porém, obviamente, no momento que ele for contemplado e não optar por vender, fazer a aquisição do bem, ele precisa estar com o nome limpo e tem que comprovar uma renda que supra ali 3 vezes o valor da parcela. Certo. Vou assumir uma parcela de R$1.000, eu preciso comprovar uma renda de R$3.000. Alguns diferenciais, se a gente voltar para o cenário financeiro de empréstimo, financiamento, enfim. O financiamento, por exemplo, ele vai olhar o Bacen, o endividamento bancário. Certo. Então, eu já tive uma vez, um momento, alguns anos atrás, que eu precisei fazer um financiamento, que eu estava construindo minha casa, e eu tinha uma renda bacana ali, só que meus cartões já estavam... Quem construiu sabe como é difícil. Desse jeito. Meus cartões já estavam tudo no talo. E o valor de crédito que liberou para mim foi um crédito mínimo. Sim. Porque o financiamento ele vai olhar o endividamento bancário do cliente. Entendi. Score, né? Também, score, endividamento bancário, enfim. O consórcio ele não olha isso. Ele não vai olhar score, ele não vai olhar endividamento bancário. Mas o cliente vai precisar comprovar uma renda que supra ali 3 vezes o valor da parcela e ter o nome limpo. Tem o nome sujo, quero comprar no meu nome. Ainda assim é possível, porém com a inclusão de um fiador. Seja tanto para imóvel quanto para veículo, existe essa possibilidade de nós incluirmos ali um fiador e o cliente ainda assim consegue comprar no nome dele. Maravilha. E uma outra pergunta que eu queria te fazer, quando a gente está falando ali do consórcio para investimento, ele é sempre imobiliário, é isso? Por que a gente gosta de trabalhar? Não é sempre, mas a gente direciona o cliente para o consórcio imobiliário. Quando eu pego um mesmo crédito, se eu pego uma carta de crédito hoje de R$200.000 de imóvel e de veículo, uma carta de veículo, eu vou trabalhar uma parcela próxima a R$1.000. Certo. Se eu pego uma carta para imóvel, eu vou trabalhar uma parcela próxima a R$600. Então, se eu pego um cara desse que pagou 1 ano de consórcio e contemplou, o percentual de venda dessa carta contemplada, para ele ter liquidez ali, vai ser mais ou menos o mesmo. Então, o imobiliário, ele aportou menos, ele descapitalizou menos. Sim. Então, acaba que o lucro líquido, em cima de lucro mesmo, voltado para o cenário de investimento, o consórcio imobiliário ele é mais indicado. E até para depois ele usar esse crédito para investir em imóvel também, que é uma possibilidade. Sim, pensando na compra faz de mais imóvel. sentido. Sim. E em algum momento você falou das estratégias ali de contemplação. Você falou que tem cinco possibilidades, né? Quais seriam essas possibilidades aí? Sorteio e lance é o básico hoje, né? Então, eu falo que há um tempo atrás, e existem ainda bancos, administradores, enfim, que trabalham dentro do convencional. Resumindo, ou o cliente tem sorte ou ele tem dinheiro. Esse é o resumo da obra. Ou ele tem sorte ou ele tem dinheiro. E hoje, dentro do produto que nós trabalhamos, nós conseguimos ter estratégias de que forma?
Uma delas é tentar contemplar esse cliente utilizando apenas recursos da própria carta. Certo. Eu posso pegar 30% ali do crédito, ter um crédito de R$1 milhão, eu pego 300 mil, aplico como lance. Contemplou 700 mil reais liberado para o meu cliente. Certo. Todo e qualquer lance ofertado, ele vai abater tanto no crédito quanto na parcela. Então, vai diminuir o valor da parcela do cliente também. E temos uma estratégia, até um diferencial de mercado que nós trabalhamos hoje, que se chama lance fidelidade. O que é lance fidelidade? A partir do momento que o cliente paga ali no mínimo 6 parcelas em dia, sem atraso, ele participa do lance fidelidade, que ali é só para bons pagadores. Certo. Fizemos um consórcio junto, só que eu na quarta parcela deixei passar batido, vencia dia 10, paguei dia 11, a hora que der 6 meses, essa outra pessoa vai largar na minha frente. A tendência é que ela seja contemplada antes de mim. Entendi. Então, são estratégias como essas voltado para o investidor, que é onde ele não tira de capital do bolso. Esse lance fidelidade, ele é uma espécie de priorização para o bom pagador? A bonificação, vamos dizer, né? Entendi. O cliente bom pagador, eu falo que praticamente tudo que a gente paga em dia é mais do que a nossa obrigação, Sim. né? Eu preciso pagar um cartão de crédito em dia, senão vou pagar juros. Eu Sim. preciso pagar a conta de energia em dia, senão vai cortar. No consórcio, você tem esse bônus, você é bonificado por pagar em dia. Certo. Paguei um dia atrasado. O consórcio ele não vai te cobrar juros. Então, assim, não existe aquela dor do cartão de crédito que você esquece um dia já vem Entendi. uma paulada ali de juros. E aí esse cara que paga certinho, ele tem essa bonificação. vantagem, vamos Sim. dizer assim. Hoje nós temos 2, inclusive, um com 6 meses e um com 12 meses. Que legal. E o que é é uma vantagem na hora de dar o lance ou uma vantagem sobre o lance? Exemplo, 2 deram lance igual. Aí aquele que é bom pagador tem uma preferência, é isso? O lance fidelidade, ele não compete com o lance livre, que é quem dá um lance maior, entendi. que é meio que um leilão mesmo, vamos Entendi. dizer, né? O lance fidelidade só participa dele clientes que pagaram no mínimo ali certo tempo em dia, e aí todas as pessoas ofertam o mesmo valor, que corresponde a aproximadamente 27% da Entendi. carta. Quem vai ser contemplado? Vamos supor que nós dois estamos participando do lance fidelidade e tem que contemplar ou eu ou você. Certo. O cliente que vai ser contemplado é o que a cota dele for mais próxima da que saiu no sorteio da Loteria Entendi. Federal. Entendi. Nós Que tivemos legal. uma contemplação agora recente com 8 meses através do lance fidelidade. Esse cliente que eu comentei de 11 meses também foi no lance fidelidade. Entendi. E muitas das vezes a gente sofre porque nós perdemos contemplações por conta disso. Esse mês nós tivemos, inclusive, situação onde o cliente era para ser contemplado e, infelizmente, por pagar a parcela atrasada em um dos meses ali, acabou perdendo a contemplação de ser contemplado. Mas aí a contemplação, nesse caso, para o lance fidelidade ou não? Sim, através do lance fidelidade, né? São as modalidades, né? Nós temos as 5 modalidades: lance livre, sorteio, o fixo, que é o que usa somente parte da carta ali, fidelidade 1 e 2. E outra estratégia, assim, em relação à contemplação, que você me perguntou sobre as estratégias, Sim. temos a estratégia voltada para o consumo também, né? Quando eu pego um cliente que quer comprar um imóvel ou um veículo, enfim, em um tempo mais curto, se ele tiver algo próximo ali a 50%, talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, depende do grupo, né? Dá para nós sermos estratégicos em relação a isso, porque nós conseguimos estudar. Eu pego um grupo ali, já rodou 2 anos. Cara, como que está sendo o comportamento? Qual o valor que o pessoal tem ofertado como lance que está dando certo, que está contemplando? Dá para fazer isso também, né? Dá para ser estratégico nesse ponto aí, legal. para tentar viabilizar uma contemplação mais rápida. O que não pode existir é promessa. E o que prejudica, às vezes, o mercado por conta disso. O cara fala, nossa, não, a gente vai dar a X aqui acima do que contemplou o mês passado. Não, e a gente aí, justo naquele mês, alguém deu uma... e a gente vê muito anúncio, né? O pessoal anunciando essas promessas aí fáceis, né? O que você tem para dizer para essa galera aqui? Cara, assim, quando eu vejo, assim, eu fico chateado. Eu sei que existem administradoras que têm estratégias ali, que tantos meses você pagando tal valor e tal, é uma chance muito alta de ser contemplado, mas garantir, prometer, pode, cara, né? é muita irresponsabilidade. Assim, além de se criar uma expectativa, a maioria das vezes está mexendo com o sonho do pessoa, Sim. do cliente. E hoje em dia, eu não sei como, assim, ainda existem situações como essa que o pessoal consegue ainda ficar posicionado no mercado. Sim. Porque notícia ruim, já viu, né? Ela corre rápido, com a internet, então. Sim. Então, assim, é falta de responsabilidade, assim,
e querer vender, querer ganhar dinheiro, vamos dizer, a qualquer custo. Que não rola, né, cara? Ô, Gabriel, cara, e o que você deixa aí de mensagem para quem, né, tá buscando, tinha dúvidas ali, talvez já tenha tirado as dúvidas aqui, mas que tá querendo aí investir, né, usar o consórcio como uma forma de investimento? Acho que você comentou bem aí no começo, é um momento único, né? Acho que a gente está aí com altas taxas, né? Uma oportunidade muito grande também no mercado imobiliário para né, trabalhar o investimento ali, os short stays, né? Que você pode comprar ali um estúdio, colocar como short stay e ter uma renda ali interessante. Então, a pessoa pode fazer uma jogada muito boa aí utilizando um consórcio, né? O que você tem para dizer para esse pessoal? Cara, o consórcio, querendo ou não, né? Ele é a linha de crédito, mais uma vez reforçando isso aqui, a linha de crédito mais barata que tem no mercado. E o que eu converso e peço para os meus clientes, principalmente o cliente investidor, cara, sente e escute. Se vai fazer sentido, se não vai, é outra história. Depois você decide. Depois você decide se vai fazer ou não, mas entenda porque é um mercado que vem em uma crescente muito grande. Quando eu pego a administradora que a gente representa, cara, a gente trouxe um número em 2023 de 17,9 bilhões vendidos no ano. Nós temos uma meta para esse ano agora de 20 bilhões. Nossa. Então, é um mercado que está movimentando, assim, grande parte do mercado imobiliário. Eu tive uma reunião recente com uma amiga que trabalha na parte imobiliária aí, e ela disse que tem chegado cada vez mais pessoas para compra de imóvel com consórcio, porque realmente as pessoas estão tentando correr e sair fora dos juros. Boa. E quando a gente fala em relação ao consórcio imobiliário, não é só a compra do imóvel em si. O cliente ele pode construir, ele pode reformar, ele pode quitar um financiamento, que é o interveniente quitante, ele pode comprar um loft, ele pode comprar um imóvel na praia, enfim. É um mar de possibilidades. E vender a carta, que é a questão do... quando ele tem ali liquidez, né? Então, eu falo que o momento da contemplação, ele é um momento da dúvida boa. Cara, contemplou. E agora? O que você vai fazer? O que eu vou fazer com aquilo ali? E, mais uma vez, tem que encaixar no orçamento. Tem que ser um valor mensal. Cara, eu consigo pagar aqui R$300 por mês de parcela. Cara, vamos olhar se a gente tem alguma oportunidade, alguma situação onde você consiga investir esse valor e tá tudo certo. Nós, se for mais que isso, eu não consigo. Então, se não tem nessa condição, não faça. Boa. Não faça. É melhor do que você fazer. O único cenário que o cliente hoje, infelizmente, perde grana com o consórcio é cancelando. Caso contrário, assim, dificilmente ele vai perder dinheiro. Cancelando, o que seria cancelando? Ele, não quero pagar mais, vou cancelar esse negócio, aí ele perde tudo aquilo que ele pagou, é isso? Tudo não. Hoje, dentro do modelo que nós trabalhamos, se o cliente deixar de pagar por 3 meses consecutivos, automaticamente a carta é cancelada. E ali, todo mês, ele vai participar de um sorteio dentro das cotas excluídas, né, que são as canceladas. E vai ser devolvido para ele ali, existe uma multa de rescisão contratual, mas boa parte do capital que ele pagou, ele pega isso para trás, ou através dos sorteios, que acontece todo mês, ou no momento que esse grupo finalizar. Entendi. Isso é, inclusive, normativa do Banco Central. Hoje eu preciso ter um sorteio para devolver parte desse capital para o cliente que optou ali pelo cancelamento. Perde, mas perde pouco. Né? Perde, então, assim, não é difícil perder dinheiro com o consórcio. Assim, e, cara, e a disciplina financeira, você mesmo comentou no nosso bate-papo aqui que as pessoas têm extrema dificuldade de guardar dinheiro. Se não tiver um boletim para pagar ali, não guarda não, vai gastando, né? E quando a gente pega o cara que às vezes, vou guardar na poupança, porque eu não vou pagar para guardar meu dinheiro. O acesso é muito fácil. Tá na poupança. Nossa, surgiu alguma coisa aqui. Viagem. Não, vamos pegar esse dinheiro, tá aqui. Agora, o consórcio não é algo que você tenha esse acesso imediato. Exato. Então, é algo que te força ali realmente ter a disciplina financeira. E o fato de ter aquele compromisso também, né? De ter que pagar ali todo mês, naquela data. Então, isso gera um senso ali de responsabilidade com aquele dinheiro. E não fica aquela coisa livre ali para a pessoa acessar a qualquer momento. E eu acho que essa disciplina financeira é uma questão que muita gente não gostaria de ter, mas não tem, né? Não tem, cara, assim, é surreal, assim. Eu falo por mim mesmo. Eu falo por mim mesmo, por pessoas próximas a mim, assim. É difícil você ter o compromisso.
Hoje eu pago alguns consórcios, né? Eu brinco com os meninos lá e falo, gente, toda vez que tá chegando no final do mês que falta um para bater a meta, eu faço mais um. Boa. Então, hoje eu pago alguns consórcios. E quando eu olho, uma carta que eu tenho mais antiga, tem uma das minhas cartas que eu já paguei R$60 mil de parcela. Olha só. Eu tenho certeza que se eu não tivesse o consórcio, assim, eu não sei para onde que teria ido esse dinheiro. Sim. Mas, e já teve mês de eu pagar ali, assim, principalmente lá no começo, custando, com dificuldade. Mas eu não arrependo hora nenhuma, porque a hora que eu olho o extrato, eu falo, poxa, eu guardei isso aqui já. Exatamente. Se eu não tivesse o consórcio, o dinheiro teria ido embora. Teria ido para outro lugar, né? Ô, Gabriel, então, assim, quem tá vendo a gente aí, tirou as dúvidas, ou está com mais dúvidas, né? Quer entender um pouco mais, procura a Millions. Vocês atendem todo o território nacional? Como que é isso? Na verdade, hoje a gente atua não só território nacional, mas nós temos clientes investidores até de fora do país, Olha né? só. Essa geografia aí, hoje em dia, principalmente acho que pós-pandemia, né? Sim. Inclusive, pós-pandemia foi um dos anos que o consórcio mais cresceu. Olha só. Nós temos cliente na Europa, Estados Unidos, enfim. Legal. Porque o digital hoje Permite qualquer lugar, né? a conexão através de qualquer lugar. Então, nós atendemos e trabalhamos a nível mundial mesmo, até fora do Brasil. E é só começar. O cara tem que estar disposto a começar, ver um valor mensal ali. E, obviamente, que a gente falou aqui de N dúvidas, né? Que podem ser as dúvidas da turma, de possíveis clientes nossos aí, mas sim, nós, obviamente, estamos à disposição. E pelo que você falou, assim, eu acho que cabe, né, qualquer situação ali que a pessoa esteja, ela vai entender o caminho, esse caminho inverso, vamos dizer assim, é o caminho mais sensato, né, de o quanto você pode pagar por mês, que não vai te atrapalhar, e aí dentro disso você vai entender ali qual é o que faz mais sentido ali para a pessoa. Então, para quem estiver ouvindo aí, quiser fazer consórcio, quiser investir, procura a Millions aí, que os caras manjam muito. O Gabriel e o time dele aí tá bastante preparado para trazer, esclarecer. Eu acho que quando a gente está falando de investimento, né, sempre existe alguns tabus e o esclarecimento ele é o que vai resolver ali, que a pessoa vai entender que faz sentido para ela. Ou é como você disse, né? Ouve, depois você vê se faz sentido ou não. Claro. E se você achar que não faz sentido, tudo bem, mas eu vejo que vocês têm toda essa seriedade aí. Eu acho que nesse momento, quando vocês olham muito para não volume só de vendas, mas vendas com qualidade, né? Isso diz muito sobre o que vocês estão buscando, né? E você falou em algum momento ali também que assim, a gente quer pôr dinheiro no bolso do cliente. Sim. Né? Então, esse propósito que vocês têm aí é bem legal. Então, quem estiver procurando aí, procura a Millions. Gabriel, mensagem final para quem está ouvindo a gente? Cara, busque ter disciplina financeira. Que, se não hoje, lá na frente, você vai agradecer sem dúvida nenhuma, viu? Porque o preço é alto. Quando você precisa no imediato, o preço é alto. E eu tenho conversado, eu converso com alguns clientes que às vezes eu conversei com esse cara 2 anos atrás e me procura hoje. Muitas das vezes o cliente não comprou o que estava almejando e se passou 2 anos, ele não comprou, não fez consórcio e não guardou nada. Então, a mensagem... Melhor dia hoje, né? Busque a disciplina financeira, busque ter um valor ali que você regre mensalmente e que isso vai voltar para você. Seja através de patrimônio, seja através de dinheiro no bolso, realmente. Maravilha. É isso. Maravilha. Gabriel, obrigado pelo papo. Acho que foi muito esclarecedor. Bacana conhecer da sua história aí também, que você foi aí para o empreendedorismo, como muita gente, né? Sai ali do CLT e fala, cara, vou embarcar nesse universo aí. E a Millions a gente vê que tá indo de vento em polpa aí, né? Graças a Deus. Marcando aí muito, muito sucesso, né? E, cara, obrigado aí pelo papo. Vai existir as noites de sono perdidas, né? De empreender, né? Mas vale a pena. Vale a pena. Demais. Eu que agradeço e vamos juntos aí. Valeu, obrigado. Tamo junto.